Estamos de volta com o nosso último especial de Natal da Classic House. Eu estou aqui com convidados especiais hoje com David Costa, Andrei Machado e o nosso mestre sempre presente, Marconi Luiz, para falar um pouco sobre esse tema que é importante. A gente está martelando aí há alguns dias já com vocês, tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais. E nós esperamos que vocês estejam com a gente não só hoje, nos demais episódios, mas também não deixe de seguir a gente, se inscrever no canal e nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, encontre a gente lá no Instagram, nas demais redes sociais. Estejam com a gente acompanhando tudo aquilo que nós fazemos aqui na Classic House. E já deixando o convite a todos vocês, nós temos as nossas Classic Sessions todos os meses. Participe com a gente, esteja com a gente nesse encontro que vai fazer você pensar de forma diferente a respeito da sua vida e ter novos horizontes. E hoje eu quero começar falando sobre um relato que eu acho que foi ano passado, o ano retrasado, onde uma cidade nos Estados Unidos decidiu cancelar o Natal, porque era uma cidade majoritariamente muçulmana e de outras minorias, e o prefeito decidiu tomar essa decisão para que não ofendesse aos demais que habitavam aquela cidade. O mesmo aconteceu na Inglaterra, mais uma cidade onde o prefeito tomou essa decisão de suspender o Natal, e aí foi o ano que não teve aquela clássica, né, que eles fazem a árvore de Natal na Praça Central, e aí todo mundo celebra, acender as luzes, começa a temporada de Natal. Não teve, justamente porque houve aí um caso similar, né, de não vamos fazer para que não ofendesse, né. Alguns estados norte-americanos também não falam mais o Merry Christmas, eles falam Happy Holidays. Ou seja, tirar a ideia do Natal do centro das discussões, da cultura, dos rituais familiares das cidades, colocando então substituindo por um outro, que seria simplesmente um feriado para descansar. E ver esses casos, eu gosto de fazer um negócio no Instagram, que o meu Instagram eu vou vendo vários casos, e eu vou salvando, e eu vou meditando, em cada caso que eu vejo, pesquiso se aquilo é verdade, né? Faço um fact check rapidinho ali para ver se é. E antes eu pegava um caso e já falava. Hoje eu passo mais tempo analisando o caso, pensando, e eu escrevo sobre e não posto mais nada. E eu tenho que voltar a postar, né? Antes é engraçado, a gente vai passando o tempo, né? Você desiste da rede social, assim, mas não é que você desistiu de analisar o que está acontecendo, não, ao contrário. Eu continuo analisando muito alguns casos, mas evito postar, porque eu fico meditando e depois pensando em outras questões, e aí você vai gastando mais tempo, né? Tentando buscar uma resposta. E essa questão do Natal sempre me chamou muita atenção, né? Por querer esse ataque direto à fé cristã, né? E essa ideia de que ele ofende. Por que uma mensagem como uma mensagem natalina causaria uma ofensa? Mas quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente tem que lembrar que esse é um processo, eu não diria natural, mas antinatural. Porque todo processo de secularização é antinatural. Antinatural porque vai contra a natureza íntima do ser humano, que é um ser espiritual voltado para Deus, seja um Deus com D minúsculo, seja o Deus verdadeiro, mas o ser humano, ele é um ser religioso. E todo processo de secularização é uma busca de supressão dessa tendência natural do ser humano por religar-se com o ser divino anterior, superior a si mesmo, né? Isso é o sentido da religião, né? Mas quando a gente olha para esses processos aí, né, o filósofo americano, não lembro se é americano ou inglês, Charles Taylor, em 2007 ele escreveu um livro intitulado The Secular Age, a Era Secular, e nesse livro ele aborda esse processo de secularização pelo qual a pós-modernidade passa, né? E ele caracteriza isso como um processo de desencantamento do mundo. O mundo se torna um espaço secular quando ele perde a sua capacidade de religar o ser humano com algo superior a ele mesmo ou a sua realidade. Ou seja, quando os rituais deixam de ser rituais simbólicos e passam a ser holidays, passam a ser feriados para descansar. E eles deixam de marcar o tempo humano com a eternidade. E isso não estou falando somente do cristianismo. Todas as religiões têm nos seus calendários momentos, festas sagradas, tempos litúrgicos. Por quê?
Porque o ser humano, desde quando ele se compreende como ser humano, ele compreendeu também que o tempo ele é marcado por esses momentos em que o tempo se abre para a eternidade. As festas sagradas nas religiões são assim, os tempos litúrgicos, os dias de santos, todas essas ocasiões são momentos em que eu tiro os meus olhos daquilo que é transitório, passageiro, e me volto para aquilo que é de valor eterno. Só que o que acontece é que o ser humano moderno, ele perdeu a capacidade de olhar para aquilo que é eterno. E por isso ele suprime tudo aquilo que o permite olhar para isso, porque ele não quer olhar para isso. Ele não quer voltar-se para aquilo que o coloca diante de uma responsabilidade eterna. Acho que esse que é o ponto, né? Porque se você suprime tudo aquilo que o faz lembrar da eternidade, você também suprime a culpa perante esta eternidade. E o ser humano sem culpa é também um ser humano sem rédeas, é também um ser humano sem moralidade, é também um ser humano que constrói os seus próprios deuses ou constrói a sua própria moralidade. É o Übermensch do Nietzsche, né? É o super-homem, é aquele que constrói os seus próprios valores. E a nossa sociedade é uma sociedade de, entre aspas, super-homens. Essas pessoas que querem construir os seus próprios valores, querem estabelecer o que é o bem e o que é o mal. E eu acho que esse é um processo natural desse ser humano antinaturalizado, desse ser humano antirreligioso, né? É triste, mas é para onde a nossa pós-modernidade está nos levando. Poxa, era para ser uma mensagem feliz de Natal hoje, né? Não, tu começou com um negócio também meio... No outro episódio ficou mais pesado ainda, né? Ainda bem que eu não usei essa estratégia. Mas eu fiz uma análise aqui rapidamente, eu não sabia, se eu sabia desse fato, eu não lembrava. Mas você comentou que os povos muçulmanos ali, né, o islamismo é uma minoria. E, na verdade, esse fato já não é mais uma realidade. Já né? tá mudando. É preocupante. A questão da Europa ali, inclusive, algumas partes dos Estados Unidos e Canadá já estão tomadas ali. Então, geograficamente, né, ou populacionalmente falando, já não é uma minoria. Mas é muito interessante o fato de como isso no ambiente global, no âmbito global mundial, se dá, né, essa negação do cristianismo a ponto de dizer assim, não, isso aqui faz mal, isso aqui é pejorativo, né? Vamos tentar diminuir isso aqui porque... E no próprio Brasil, nosso próprio país, assim, as pessoas que inclusive são de origens católicas e protestantes acabam usando a data, usando o período, não enxergando o que de fato representa aquilo. Isso vai nos rituais também que a gente pensa, né? Quais são as brincadeiras que a gente faz? Será que elas nos levam a meditar nessa verdade do Natal? Ou será que são brincadeiras por brincadeiras? Né? Todas as práticas que a gente tem, a nossa troca de presente, qual é a ideia dessa troca de presente? Poxa, será que tem aí um fundamento útil que eu possa trabalhar dentro disso? Então eu acho assim, a gente foi aos poucos, né, negligenciando aquilo de mais importante, a ponto de a gente chegar a isso, né? Nós temos agora, não, você não pode mais agora comemorar o Natal porque ele é ofensivo. Então eu acho assim, para chegar a esse ponto foi porque nós mesmos, como cristãos, nós passamos a ser ignorantes à nossa própria causa. Nós perdemos. Nós é que deixamos de valorizar aquilo que deveria ser valorizado. A gente simplesmente negligenciou a nossa identidade, vou chamar desta forma. A gente começou... Deixa eu abrir um parêntese aqui. Um tempo atrás, num reality show, um certo cidadão chegou lá e começou a pedir desculpa por ser homem. Por exemplo, isso é uma distorção da realidade. Os cristãos estão simplesmente pedindo desculpa por serem cristãos. Os cristãos estão pedindo desculpa porque a minha crença está ofendendo a sua crença. E a gente perde a identidade de ser quem é. A gente deixa de acreditar ou de lutar por aquilo que a gente... Só existe liberdade quando se luta por ela. E só se luta por uma liberdade se eu creio, se eu acredito naquilo que eu estou lutando.
Polêmicos. Eu vou me soltar um pouquinho aqui. Vocês permitem? Fique à vontade. Qualquer coisa depois a gente corta. Por favor, faça isso. Eu não acredito em uma sociedade cristã. Eu acredito em famílias cristãs. Talvez seja o Marconi Batista falando isso, mas eu não acredito que uma sociedade como um todo ela pode manifestar o ideal do que é ser cristão. Assim como uma igreja visível, ela não pode manifestar de maneira plena a essência do que é a igreja espiritualmente falando, como corpo místico de Cristo. Isto é, quando a gente olha para a igreja prédio, a gente não vê a igreja. A gente vê um aglomerado de pessoas e ali há joio, ali há trigo. Ali há cristãos genuínos e ali há falsos cristãos. Então uma sociedade ela pode ser cristã no nome, como os Estados Unidos já foi, ou ainda é talvez, como a Europa já foi, como a Alemanha já foi. Mas o que faz uma sociedade, de fato, são as famílias. E eu acho que isso que o Iago trouxe não fala sobre o estado da nossa sociedade, sim. Mas o que é mais preocupante é o estado das nossas famílias. Famílias que perderam no centro, no núcleo da sua existência, o sentido de serem família, que é manifestar a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é ser família. É o pai que representa o próprio Deus Pai, a esposa, e ali no seu relacionamento expressam a relação da igreja com Cristo e dão nascimento a uma nova vida, e ali eles expressam essa realidade sublime que é o Espírito Santo como vínculo de amor entre o pai e o filho. Isso é ser família. Isso, quando a gente olha para o Natal fala sobre isso, fala sobre a redenção de famílias. A primeira família que caiu, a família de Abraão, que dá nascimento à esperança e à promessa da salvação, e essa família insignificante em Nazaré, que dá nascimento ao Cristo. Então, o Natal nos fala sobre salvação de famílias, não uma redenção da sociedade. Fala sobre a redenção da família. Concordo. E eu acho que existem dois ambientes em que se encontram as famílias, né? Vamos colocar as nossas famílias de base cristã, né? Ou a sua família acaba sendo influenciada pela sociedade, ou você prepara a sua família para influenciar a sociedade. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não existe um meio termo. Não consigo ficar neutro perante as circunstâncias da vida, perante as ideologias. Eu não consigo. Ou eu sou contra, ou eu sou a favor. Ou eu sou influenciado, ou eu vou influenciar. Então, isso tem mexido muito comigo, assim, como pai de família, como marido, como pai, como professor, como líder, né, na igreja, líder de adolescente. Então, quando eu tô levando uma palavra que eu sei que vai mexer com a identidade de quem são aqueles adolescentes ou fazê-los ativar aquilo que talvez nem eles enxerguem que eles são, eu falo, isso serve para que você leve essa verdade e influencie a sua casa, influencie na sua escola, influencie o ambiente que você está inserido, entendeu? Então, o cerne ali desses movimentos que são contra as instituições como família, como igreja, é basicamente tentar mudar e controlar a sociedade. A partir do momento que você tira a família de jogo e tira a igreja de jogo, é muito fácil. Ou nem, eu não digo nem excluir ou tirar de jogo, mas se você relativiza muito, né, o que é família, o que é instituição igreja, você acaba tirando a força daquilo ali, aí é muito mais fácil você ter um domínio, né, sobre o pensamento, sobre a forma de agir. Eu estava estudando há um tempo atrás a história dos avivamentos que aconteceram no decorrer da história. E é muito interessante você olhar para o avivamento do país de Gales e o quanto que uma realidade local, né, eclesiástica, vamos dizer assim, muda o ambiente, muda a sociedade. A criminalidade no país começa a diminuir. Os bares começam a fechar porque ninguém mais vai encher a cara no bar. As pessoas não falam mais palavrão, as pessoas têm consciência do seu pecado, as pessoas têm consciência de que elas estão fazendo errado. Cara, olha só o quanto que a gente consegue
Porque a gente sabe a verdade, o que é verdade, a gente detém aquilo que realmente transforma, só que a gente não entende isso. Então a gente segura isso aqui e fala assim, não, presta atenção, aqui é diferente, a maneira que eu penso é diferente da sua. Não, cara, o que você carrega é uma verdade que transforma, de fato, que leva as pessoas a enxergarem a sua condição e falar assim, não, realmente eu preciso mudar. Então eu falo assim, cara, não é diferente do que a gente vive hoje. Entendeu? Partindo. Hoje tá mais difícil. Não, você continua. Influencia a sua família, influencia a sua casa. Eu já vou te passar, prometo. Mas partindo daí, a gente lembra, por exemplo, de símbolos. O símbolo de estar em família, comendo, de estar ali participando, por exemplo, do Natal. O Natal em família. A gente não pode perder algo tão precioso quanto participar de um jantar de Natal. Sabe? De ali comemorar. Mas aí tu não acha que isso já vai se perdendo? Exato. Naturalmente, já não existe mais o família, o jantar em família. Pois é, Então, quando chega no Natal, pra quê? Na verdade, esse é o ponto. Que são símbolos tão... que parecem tão pequenos, mas que não deveriam ser perdidos, que acaba destruindo, por exemplo, algo tão precioso que é o Natal. Que a gente não deveria estar perdendo, sabe? O Andrei falou algo muito interessante, né, sobre o avivamento no País de Gales, né? E o interessante nessas histórias de avivamento, e tem muita relação com o que o David estava falando, é que não houveram leis fechando os bares, não houveram leis impondo as práticas religiosas, impondo que as pessoas observassem o dia do Senhor no domingo, impondo que elas não frequentassem os bordéis, como lá no século XVIII, na Inglaterra, com Jonathan Edwards lá nos Estados Unidos, etc. Né? Eu penso que quando nós, como cristãos e como família, nós somos aquilo que deveríamos ser, a sociedade é o que deveria ser. Mas quando a sociedade tenta ser o que a igreja deveria ser, ela falha e ela prejudica a igreja. Né? E isso no decorrer da história é muito claro. Né? Quando, em 410 depois de Cristo, Roma foi invadida pelos, acredito que os vândalos, né? Os visigodos, perdão, o que aconteceu foi que os ricos de Roma, os senadores, os poderosos, né, eles fugiram para os seus palácios nos interiores da cidade da Itália. E quem ficou na cidade quando os bárbaros invadiram Roma? Os pobres, os órfãos, as crianças de rua e os cristãos. Por quê? Porque eles queriam ajudar aquelas pessoas. E eles receberam nas suas igrejas, nas suas casas, aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas pelos bárbaros, né? Enquanto que os ricos, os pagãos, foram para suas casas, para os seus palácios, né? E ali foi um ponto muito crucial e marcante na história de Roma, né? Porque a gente estava vendo a decadência de Roma, a decadência do paganismo, mas a gente estava vendo uma religiosidade viva ainda, que é demonstrada não através, por exemplo, das leis que Roma posteriormente iria imprimir na própria religião, mas as famílias e a própria igreja sendo aquilo para o qual ela foi chamada para ser, e transformando e modificando a sociedade. Os romanos olhavam aquilo e diziam: ser cristão é isso. Ser cristão é amar de fato o não amável, é perdoar o imperdoável. E o Natal, ele nos fala de um Deus que se encarna nessa humildade insignificante do ser humano, de um Deus que encarna na história, que pisa a nossa terra, que chora o nosso choro, que sua como a gente sua, que tem fome como a gente tem fome. Mas por quê? Para suportar o fardo que nós não somos capazes de suportar, que é o fardo da santa ira de Deus sobre o pecado do ser humano. E ele fez isso porque nos amava. E somente através desse gênero de amor que nós expressamos aquilo para o qual nós fomos criados para ser.
Concordamos então que é fundamental a gente retornar a esse núcleo familiar, retomar as verdades que precisam ser trabalhadas dentro desse núcleo familiar, para que a partir dessas famílias nós tenhamos então uma reestruturação da nossa sociedade. E eu falo isso com muita ousadia, gente, assim, porque é muito fácil você acusar o cristianismo disso ou daquilo. Mas os grandes benefícios que nós temos da nossa sociedade atual, elas vieram por meio do cristianismo. Poderia passar o resto dos próximos minutos aqui nomeando tantas coisas que hoje existem por causa do cristianismo, né? Desde arquitetura, beleza, forma de governo, forma de educação, né? A tal educação que as pessoas sempre dizem, educação para todos, né? A ideia dela ser um acesso para todas as pessoas foi por meio do cristianismo. Antes dele não era para todos. Então, assim, nós precisamos tirar essa ideia, é até o meio tolo, né? Existem algumas pessoas que têm essa ousadia, né, de ser tolo em acusar o cristianismo de todo tipo de barbaridade, quando na verdade todo benefício que você talvez viva hoje foi por causa do mesmo. Então, eu acho que talvez seja o tempo da gente fazer, né, falar diretamente às nossas famílias, né? Vamos reforçar a mensagem que nos trouxe até aqui, que vai nos sustentar daqui em diante. Ela é a mais importante e vale a pena lutar por ela. E eu queria dizer uma coisa muito importante, que para mim é muito importante. Pedindo para que você, por favor, valorize a sua família, valorize a sua casa. Não permita que as circunstâncias destruam a unidade da sua casa. Às vezes a gente desiste com tanta facilidade. A gente desiste, a gente prefere lutar por outras coisas. A gente luta pelo emprego, a gente luta pelo político, a gente luta pelas ideias, a gente luta pela filosofia de vida. Só que quando chega relacionado à nossa família, a gente acaba não lutando. Sabe, a gente quer valorizar a amizade, a gente valoriza o olhar de alguém, a gente valoriza o carinho de alguém, mas quando é para valorizar o carinho, o olhar, a qualidade de dentro de casa, de alguém de dentro de casa, a gente diz, não, é por obrigação ter que estar aqui em casa, já é obrigação de ter que fazer, eu já estou fazendo mais do que a minha obrigação de estar te dando atenção. Não faça isso, de verdade, valorize a sua casa. Se tem uma mensagem relacionada ao Natal, valorize a sua família, a sua casa. Não deixe que culturas de fora venham atrapalhar o relacionamento da sua casa. E ponha Cristo em primeiro lugar. Natal é Cristo Jesus em primeiro lugar na sua casa, na sua família. Isso é o mais importante. E eu quero encerrar com um agradecimento a todos vocês que estão aqui, tanto colaboradores, toda a galera que participou, né, do nosso especial de Natal. É um prazer receber vocês também, não só colaboradores, mas mentores da Classic House, né? Nós temos nosso mais recente mentor da Classic House que trabalhou com a gente a imersão especial da disciplina do corpo. Muito obrigado por ter estado com a gente esse ano. Espero que em 2026 você possa estar com a gente também em outras imersões e também na nossa mentoria principal, que é a formação clássica integrada. Então, a participação de vocês aqui nesse especial de Natal fecha um pouco esse ciclo, né, de 2025 e nos lembra que nós temos mais um ano à nossa frente. E deixar claro para todos vocês que nos assistem que o que nós compartilhamos aqui nesse especial de Natal é o que nós acreditamos, né? Deus merece filhos inteligentes que pensam, que articulam ideias e que peguem esse conhecimento e sirvam as suas famílias, a sua comunidade, trazendo luz e verdade e trazendo transformação verdadeira. E na Classic House nós procuramos aplicar isso, discutir, dialogar com os nossos membros para fazer com que eles pensem de forma diferente e sejam essa transformação. Eu não acredito que vamos alcançar todo mundo, mas cada um dos nossos membros, sim, podem, através da Classic House, alcançar suas famílias, seus amigos e a sua comunidade. Às vezes precisa só de uma faísca, né? Não de muita coisa. Então eu quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente, todos os demais que participaram dos episódios anteriores e todos vocês que estiveram aqui com a gente. E deixar aqui minha última mensagem de Feliz Natal antes de passar para a minha bancada. Tenham um ótimo Feliz Natal, tenham um fim de ano maravilhoso, cheio de bênçãos.
e que 2026 a verdade do cristianismo possa estar frequentemente na mente de vocês. Quero desejar um Feliz Natal para você, para sua família. Os pais da igreja diziam que Maria, antes de ter concebido no seu ventre, pelo seu sim, concebeu Cristo no seu coração. E meu desejo é que Cristo nasça no seu coração neste Natal, através do sim da fé. Que você creia nele e que você seja feliz, pois só assim o ser humano será verdadeiramente feliz. Que Deus abençoe você. Desejar Feliz Natal. Mas eu queria deixar uma breve reflexão, uma breve palavra. Inclusive, eu estava pensando sobre isso enquanto a gente estava esperando para iniciar a gravação. Como é interessante que quando Deus toca na linha do tempo e resolve mudar a realidade, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, deixou sua glória e veio habitar entre nós. E ele toca na linha do tempo no meio de uma família, né? De uma jovem ali por volta dos seus 14, 16 anos, né? Maria, bem jovem, ainda virgem, e José. E eles não tinham nem um lar, né? Para que Jesus nascesse. Então acaba sendo numa estrebaria, numa manjedoura. E olha só como é interessante a vinda do Messias, a família ao redor. Reis magos vieram para trazer presentes, os pastores foram guiados pela estrela, todos ao redor do motivo verdadeiro, da razão principal, que era Jesus Cristo. Então, que nesse Natal você se reúna com a sua família, entendendo que você precisa estar ao redor daquele que é o verdadeiro motivo. Que Cristo seja o centro e que a sua família, com amor, esteja reunida ao redor desse Messias. Um Feliz Natal para você e para sua família. Feliz Natal para você. Nós vamos deixar a questão da árvore para um outro momento. A gente vai conversar A gente melhor explica sobre isso. isso com um carrossel legal, né, Marconi? A gente vai fazer um texto deixar. bacana. Feliz Natal, Deus abençoe você. Feliz Natal a todos vocês. Não deixe de compartilhar esse episódio. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre esse especial de Natal. Até a próxima. Feliz Ano Novo também. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até 2026.